Olá, amigos do AgroVerdades. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que têm acompanhado os nossos vídeos aí no canal AgroVerdades. Pedir que, se você ainda não está inscrito, que se inscreva, clique no sininho para que você possa receber as notificações dos materiais que são postados semanalmente. Se você gostou do vídeo, você dê um like para que a gente possa estar cada vez mais fortes nas redes sociais. Bom, hoje é um dia mais do que especial no canal AgroVerdades. O canal AgroVerdades, a gente tem buscado, as pessoas que têm protagonismo aí no cenário político brasileiro e principalmente em temas que são ligados e relevantes para o agronegócio brasileiro. Hoje nós vamos receber aqui a senadora Cátia Abreu, pelo estado do Tocantins. A senadora, ela foi deputada federal pelo Tocantins, foi a primeira mulher presidente da bancada ruralista na Câmara Federal, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, também a primeira mulher a presidir a confederação, a primeira mulher a ser ministra da Agricultura, senadora pelo estado do Tocantins e agora também a primeira mulher presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal. Nós vamos abrir essa série de entrevistas com a senadora Cátia Abreu, porque a senadora ela foi a responsável aí pela tramitação do processo de criação da Universidade Federal do Tocantins, foi quem pôs o processo para acontecer e para andar, Então nós temos uma gratidão aí pelo empenho da senadora nesse sentido. Na sequência, nós vamos entrevistar o presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal e o presidente da Comissão da Agricultura do Senado Federal. Mas vamos abrir, obviamente, com a fala da senadora Cátia Abreu. Senadora, muito obrigado. A gente sabe da sua agenda, tá? Hoje é um dia muito especial aqui para o nosso canal, de poder recebê-la, uma pessoa que tem uma história muito grande e bonita no agronegócio brasileiro. Muito obrigado. Eu que te agradeço, para mim é uma honra poder estar aqui com você no AgroVerdades, gosto muito desse nome e vou procurar agir de acordo com o nome do programa, falar as verdades do nosso agro, as questões positivas, negativas, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Senadora, o canal AgroVerdade ele tem um público diverso, vai de alunos, técnicos, produtores, pequeno, médio, grande, e professores, e eu gostaria que a senhora, de uma maneira mais geral, explicasse para os seguidores do canal o que é a Comissão de Relações Exteriores do Senado, qual a função e o que a gente pode esperar dessa sua gestão aí, ou da sua atuação nessa importante comissão. Muito obrigado pela pergunta. Professor Neumann, no Senado nós temos 3 comissões mais importantes, tanto que elas têm o horário e televisão garantido. Terça-feira, a CAI, de Assuntos Econômicos, na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça, e na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores. Mas nós temos outras 20 e tantas comissões, mas essas 3 são consideradas o pilar da casa. E eu estou tendo a honra de presidir uma das 3, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, o que ela é responsável? Constitucionalmente e também regimentalmente, nós somos responsáveis em fazer a diplomacia parlamentar, assim como nos Estados Unidos e na Europa,
Os parlamentares acompanham a política agrícola do governo federal, influencia nessa política agrícola, ajuda e apoia na abertura de acordos comerciais, se posiciona nesses fóruns importantes do mundo sobre meio ambiente, trabalha para buscar recursos, financiamentos internacionais para serem aplicados nos nossos estados e possivelmente até nas nossas cidades, como, por exemplo, nessa comissão, nós tivemos a oportunidade de aprovar o financiamento do CARF de Araguaína. Também foi aprovado no Senado Federal, assim como o CARF, o financiamento também de Palmas. E, na verdade, eu quero dar uma conotação um pouco diferente nessa comissão esse ano, estou preparando o plano de trabalho para ser aprovado na próxima semana, onde eu quero fazer o componente redução da desigualdade regional fazer parte dessas ações de política externa brasileira. O que isso significa? Significa que a região sul e sudeste do país e centro-oeste, elas estão muito consolidadas já tem os seus exportadores, já tem os investimentos externos, grandes aeroportos, muita mão de obra. Agora, nós precisamos focar em todas as oportunidades o norte, o nordeste do país, o Matopiba, quando nós buscarmos os financiamentos, os investimentos, a busca e a cooperação em tecnologia, justamente para reduzir essa desigualdade. 2 regiões muito pobres e 3 regiões muito ricas, né? Mas nelas todas moram brasileiros, e nenhum brasileiro é diferente do outro, todos merecem ter uma vida digna. E com relação à defesa, as 3 Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica e o Ministério da Defesa, fica conosco também na comissão que eu estou presidindo. Toda a parte de orçamento, de investimentos da defesa das 3 forças, eles prestam conta ao Senado Federal através dessa comissão. Vou dar um exemplo aqui rápido para você. A semana passada eles estiveram comigo aqui na comissão. E uma das coisas que eu cobrei do Tocantins é o aeroporto de Porto Nacional, que é uma base aérea, e fica dentro da cidade. E eles estão querendo fazer um aeroporto longe, um aeroporto novo em Porto Nacional, mas do outro lado do Rio, aonde vai esvaziar, de certa forma, a cidade e também ter um certo desperdício de dinheiro público. Por que não melhorar o aeroporto que já existe? É um aeroporto para o Exército, tá? Para a Aeronáutica, Marinha. E por que não um aeroporto tão antigo não poderia sofrer algumas ampliações e reformas e ficar onde está? E o dinheiro sobrar para fazer outras coisas. Solicitei a eles também o aumento do contingente de militares no Tocantins. Nós temos muito poucas pessoas no Tocantins e nós poderíamos estar dando a oportunidade a mais jovens do nosso estado, que estão aí numa capacidade grande, mas sem emprego, um desemprego muito alto na juventude, e no Exército não é só o fato de receber um prolabore por estar lá durante o ano, mas é a disciplina, é o conteúdo, a qualificação do Exército é muito boa e da Marinha também. Então eu quero ver se eu dobro, estando nessa minha comissão, se eu dobro o contingente de militares de serviços contínuos e aqueles de 1 ano do serviço militar. Então, eu preciso muito trabalhar para ampliar as exportações do nosso Matopiba, do nosso Tocantins, para outros países, para que a gente garanta o comércio exterior e também na área de defesa nós possamos ajudar o Estado nessa comissão. Então, é uma comissão de muito poder e o poder, além do poder na comissão, você cria e gera importância no governo federal. A importância da Cátia Abreu hoje no governo é para que eu possa trazer mais benefícios para o meu Estado. Para outra coisa não é. Então, tudo que eu faço e procuro os espaços de importância é para que a gente possa carrear mais recursos para o nosso Tocantins. É isso aí. Senadora, uma coisa assim, o canal ele é bastante amplo, tem gente aí do Brasil inteiro que segue a gente, e uma coisa que tem assim preocupado quando a gente fala de relações exteriores, de política externa brasileira, é que tem ocorrido
alguns ruídos, né, nesse sentido. Como é que a senhora avalia hoje a questão da política externa e relações exteriores do Brasil? Existe ameaça em termos de negociação, de mercados para nossas commodities? Olha, professor Neumann, existe sim muitos riscos nesses ruídos, nessa briga em vão com outros países. Porque eu também gosto de brigar, eu sou da luta, mas eu gosto de luta que dá resultado concreto, que dá resultado efetivo para o meu Estado e para o país. Então, esses ataques gratuitos ao Biden, porque ganhou a eleição, que a eleição não foi legitimada, agredindo o presidente da OMS, da Organização Mundial de Saúde, agredindo a China, com palavras vãs, com palavras tolas, isso tudo vai criando uma animosidade, uma má vontade, um distanciamento do Brasil com os países. E isso não é bom para as relações comerciais. Você precisa ter amizade com todos. Você não vê agora na questão da vacina? A China, até o mês passado, forneceu 82% da vacina aplicada no país. Agora que está diminuindo o percentual, porque está aumentando um pouco a vacina de outros países. Então, para que dizer e ofender, dizer que a China criou um vírus de laboratório para prejudicar o mundo? Eles podem cortar o fornecimento de vacina, ninguém obriga eles a entregar vacina para o Brasil. O mundo inteiro quer vacina. E todo mundo está na fila. E a fila é grande. Então, esse tipo de comentário, esse tipo de coisa, que não vai contribuir, para que fazer? Dificulta a nossa vida. A gente vai na China, na embaixada, pede desculpas, foi um equívoco, não foi assim. Na outra semana tem outra ofensa. Então, eu não vejo ganho nenhum nisso. Vou te falar sobre um prejuízo muito grande que nós tivemos agora, nesses últimos 2 anos, por conta do aumento do desmatamento na Amazônia. Nós já estávamos com o nosso acordo Brasil, Mercosul com a União Europeia, praticamente na marca do gol. E aí alguém foi lá e tirou a bola do pé do Bolsonaro, que ele ia fazer um gol, que era esse grande acordo que ia significar 25% do PIB mundial, 750 milhões de habitantes, o bloco europeu e o bloco Mercosul. Isso significa consumo, venda de produtos para lá e produtos para cá. E isso tudo gera mais empresas, mais negócios e mais emprego. Então, o fato do desmatamento ter sido ficado vulnerável, a Europa resolveu interromper as negociações. Não vou fazer mais porque o consumidor europeu, ele liga muito para essa questão de meio ambiente. O eleitor europeu é muito verde. Não é o governo que é verde, o governo, ele faz o que a população quer. A população europeia, ela se torna cada dia mais vegetariana, os que comem carne querem saber como é que os animais são tratados, eles não querem comer alimentos que venham do desmatamento da Amazônia. Aí você fala assim para mim, mas que povo chato. Povo chato, nós podemos fazer uma coisa, virar as costas e falar assim, não quero vender mais nada para vocês. Sabe o que a gente perderia? É o segundo continente que é onde nós mais exportamos os produtos do agro. O primeiro é a China e o segundo é a Europa. Então, como é que nós podemos virar as costas para um continente desse tamanho? E outra coisa, professor Neumann, quando a gente faz um acordo com a Europa, muitos países do mundo ficam esperando. A Europa fez? Então também vou fazer. Então, abre uma perspectiva enorme. E com o aumento do desmatamento na Amazônia ilegal, nós perdemos uma grande oportunidade. Quanto que o Brasil ia ganhar com isso? Eu pedi uma encomenda de um grande economista, fez para mim, o que aconteceria nos próximos 10 anos se o acordo Mercosul-União Europeia fosse efetivado? Nós dobraríamos a corrente de comércio. Se hoje a nossa corrente de comércio Mercosul-União Europeia está em torno de 76 bilhões por ano, nós passaríamos para 150 bilhões por ano. A renda per capita do brasileiro, ela aumentaria em quase 30% com o acordo Mercosul-União Europeia. Então é um prejuízo enorme e nós vamos ter que nos conformar. Porque essa questão do meio ambiente hoje virou uma pauta, não é da Kátia, não é do ambientalista,
é do mundo. O mundo todo só discute isso. E depois da eleição do que o Trump perdeu e o presidente Biden ganhou, a coisa está muito mais forte. Os países se reuniram agora dia 22 de abril, às pressas, convocado pelo Biden, porque já queria fazer o compromisso agora dos países para 2030 e 2050, reduzir o aquecimento, reduzir as emissões de carbono para reduzir o aquecimento global. Quem achar que não está tendo aquecimento global, é só conversar com os mais velhos, perguntar como eram as chuvas, como eram as secas, como é que era a natureza, as coisas estão mudando e a gente tem que acreditar nisso. Então, essa questão do meio ambiente não é mais uma opção, é uma exigência. E hoje nós tivemos uma péssima notícia, que nós tivemos mais um mega desmatamento, 42% de aumento em relação a 2016, no mês de abril, que foi o mês que mais desmatou, abril de 2016. Nós tivemos 42% a mais de desmatamento ilegal na Amazônia. Então, eu acho que tem hora o Ministério do Ambiente e o governo estão brincando com fogo, porque a Europa, para reduzir as nossas importações de alimentos, é daqui para ali. Eles vão reduzindo, vão substituindo, que não substitua tudo. Mas se substituir e reduzir 30%, 40%, nós estamos fritos. Então, a China, a mesma coisa, fica com ofensas, daqui a pouco eles vão comprando carne de outro lugar. E aí, tem lugar para vender? Tem sim. Não adianta pensar que não tem. Tem. Hoje a Rússia, que não era autossustentável, nem em suíno, nem em aves, já é 100% sustentável. E bovinos, que nós exportávamos muito para a Rússia, já está começando a criar boi no pivô. Então, nós temos que pensar muito nas coisas, e eu sei que os produtores rurais ficam nervosos com essa questão do desmatamento, mas não há o que fazer. É um fato, e nós temos que cumprir isso, sob pena de termos prejuízos incalculáveis. Senadora, eu vou pontuar eu não posso tomar o seu precioso tempo e muito mais eu não posso perder a sua fala, mas tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar. A gente tem no Brasil pessoas altamente qualificadas quando a gente fala em questão do meio ambiente. Quando eu falo qualificadas, né, são pessoas que estão desenvolvendo na Embrapa, nas universidades, tecnologias que podem e que já estão revolucionando o modo de produzir. E assim, me dói porque às vezes são colocadas algumas coisas sobre o Brasil, né, como se não adianta você negar que tem desmatamento. Qualquer país vai lá, tem o seu satélite, ó, desmatou, eu vi, não precisa de ninguém concordar. Mas a gente vê o seguinte, que eu gostaria tanto que o Senado, que a Câmara, montasse algumas comissões de pessoas, tá? De modo que pudessem apresentar para o mundo algumas alternativas que o Brasil tem, sabe? Assim, aí eu fico vendo a gente manda e-mail para a imprensa, a gente tem, quando trata de ambientalista, quem vai falar sobre pecuária, né, é um PhD em física. O cara, por acaso, ocupou um cargo na Amazônia. A senhora não... Vou fazer um desafio. Por que vocês, na sua comissão, não monta... igual tem a Covid agora, você vai lá, você monta equipes de grandes especialistas na saúde, mas no agro, né, eu noto que pessoas ligadas a ONGs têm muito espaço e a academia, a Embrapa, às vezes não tem esse espaço que deveria ter, sabe? Então eu fico imaginando que seria um aspecto interessante de se fazer. Como é que a senhora vê essa possibilidade da gente ter pessoas PhDs, pessoas com comprovado conhecimento, que têm propostas, né, para resolver os problemas ambientais?
eu acho da maior importância a presença da ciência de um modo geral, Embrapa, universidades, porque assim como a gente obedece ciência na área da saúde, a gente tem que obedecer também no meio ambiente, na produção, em todas as coisas. Por que os produtores do Brasil fazem tanto sucesso? Porque fizeram tudo que a Embrapa ensinou a gente a fazer. Tem outras universidades também maravilhosas, Labras, Viçosa, Exalc, enfim. Então, a ciência precisa ser sempre priorizada. Existem dúvidas, às vezes, na ciência? Existe, mas lá na frente, logo eles vão chegando num consenso e determina e orienta a população de como deve agir. Então, essas ONGs, elas têm profissionais muito bem habilitados em comunicação, por exemplo, professor Neumann, que às vezes nem entende de meio ambiente, mas entende de comunicação, de como falar em público, de como se expressar, quais são as palavras positivas, quais são palavras negativas. E às vezes os produtores rurais, eu fiz um trabalho muito forte na CNA na época, quando eu presidia, foi até com o Heraldo Pereira da Rede Globo. Contratei o Heraldo Pereira para reposicionar as nossas frases, as nossas falas, porque o produtor é muito simples para falar. A gente fala de supetão, assim, e às vezes a gente precisa ter mais cuidado com as palavras para não ser mal interpretado. Eu me lembro que num desses cursos, o Heraldo perguntou, eu trouxe em Brasília 2.500 presidentes de sindicatos rurais, todos fizeram o curso Media Training para poder aprender a dar entrevista, aprender a falar em público, de uma forma mais adequada, vamos dizer assim, mais propositiva, e não usar palavras negativas. O propósito era esse, deixar as negativas de lado e falar as positivas. Vou dar um exemplo aqui bem simples, que a gente riu demais na época, e esse produtor era meu amigo, ele faleceu, ele era de Goiás, presidente do Sindicato Rural. O Heraldo Pereira chega de supetão. O que você acha disso? E se você... E faz a pergunta bem dura, que é para você ficar apertado mesmo e responder do jeito que você faria normalmente. Aí o Heraldo perguntou para ele assim, se a sua fazenda for invadida, o que você faz? Ele respondeu no supetão, eu mato. E, na verdade, ele não estava falando mato de revólver, que ia dar tiro. Ele queria falar, assim, uma forma de, eu mato, eu vou ficar nervoso, eu vou fazer barulho, eu vou fazer isso e aquilo. Pelo que eu conhecia dele, eu tenho certeza que ele não estava falando, mas é uma expressão horrível. Porque, às vezes, a imprensa não tem a obrigação de ficar te interpretando. Não era isso que ele quis dizer. Não, ela coloca na manchete. Fulano de tal disse que se invadir a terra dele, mata. Não é assim que a imprensa faz? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras para não ser mal interpretado e para que isso não prejudique o nosso comércio, a nossa produção, para que a gente tenha menos adversários. Então, eu chamo atenção para essas questões, porque o nosso pessoal da academia, das universidades, eles não gostam muito de falar, eles são muito simples, pessoas muito, muito caladas, eles gostam de estudar e pesquisar. Então, os produtores precisam fazer esse papel do debate, os representantes de classe precisa estar na ativa para saber sustentar a defesa do agro e tirar aquelas coisas preconceituosas. Senadora, eu já entrevistei aqui o ex-ministro, né, Aldo Rebelo, né, e ele tem um pensamento muito, muito parecido, né, eu acho que ele é um conhecedor das questões ambientais brasileiras, e ele fala que o Brasil, como a senhora acabou de dizer, ele se mostra muito de uma forma equivocada. Hoje, com relação às questões ambientais, a Comissão de Relações Exteriores tem um projeto específico para tentar mostrar um Brasil que eu falo o seguinte, nós não precisamos de mentir, tem desmatamento ilegal, tem problema, mas nós temos muito mais coisas positivas do que negativas, né? O que a senhora pensa nesse sentido? Às vezes, professor Neumann, você faz o bem 24 horas
durante anos. Às vezes você pisa numa pedrinha, o povo esquece tudo que você fez e lembra daquela pedrinha que você tropicou, entendeu? Então isso é o ser humano que é assim. O Brasil fez tão bonito durante tantos anos e continua fazendo, e tropeçou na pedra do desmatamento. É uma pedra, ela pode parecer pequena em números globais, em números absolutos, mas ela dá um impacto monstruoso lá fora. Então, o que acontece? Eu pretendo fazer, já estou elaborando e formalizando o convite por telefone para poder oficializar ele, acertando. Eu quero trazer parte do Parlamento Europeu no Brasil. Eu quero levá-los no Centro-Oeste, eu quero levá-los na Amazônia, eu quero que eles conheçam o que é a produção agrícola brasileira e a grandeza da nossa floresta, eu pretendo mostrar. Eu quero abrir também no segundo semestre a parte de turismo internacional, porque nisso eu mostro o turismo ecológico, o turismo sustentável, a nossa produção que pode conviver tranquilamente com esse ecoturismo do interior, e quero misturar também a questão da gastronomia. Você já reparou, Neuma, que tem restaurante de tudo quanto há no mundo. Não tem restaurante brasileiro, tem italiano, tem francês, tem espanhol, tem português, tem chinês, tem tailandês. Cadê os restaurantes brasileiros no mundo? A nossa comida é de 10-0, na minha opinião, em muitas gastronomias do mundo. E a nossa gastronomia está para trás. Isso tudo atrai turista, turista traz dinheiro, turista hospeda, turista come, turista compra. Então a comissão também vai abrir esse debate de fazer, inclusive, buscando operadores de turismo para conhecer o Brasil, e que a gente possa mostrar as nossas riquezas e as nossas belezas naturais. E por que não a pecuária sustentável, a agricultura sustentável, como a gente preserva as matas ciliares, as nascentes. Então, tudo isso, as proibições que nós temos e o período de Piracema, onde não pode pescar, que os pescadores recebem seguro-defeso. Quer dizer, nós temos milhares de políticas o Brasil tem, política pública, que protege o meio ambiente, que permite que a gente possa produzir, mas não existe isso eu questionei com o chanceler no Itamaraty, e nós vamos trabalhar, qual é a imagem do Brasil que nós queremos passar lá fora? Que Brasil que a gente quer que esse povo conheça? Então, quando você fala na China, povo trabalhador, meu Deus, aquele povo faz as coisas, constrói muito rápido. A Europa, não, a Europa, ela tem uma cultura milenar. Então, assim, qual é o perfil? A gente quer ser visto como? Quando eu for lá para fora, eu pergunto muito à imprensa de lá, o que vocês acham do Brasil? Me dê uma frase sobre o Brasil. É um gigante na produção de alimentos. É o que eu mais ouço. É só isso que nós queremos? Que o Brasil seja um gigante na produção de alimentos? Queremos, sim, claro que queremos. Mas nós podemos ter muito mais do que isso. Nós podemos ter uma imagem muito mais apropriada, muito melhor construída dessa natureza espetacular, dessa agricultura pujante, de uma floresta amazônica encantadora. Então, a gente não tem um plano de marketing da imagem brasileira. E como as empresas fazem, e às vezes como pessoas que são coaches, os artistas, os cantores fazem. Então, o nosso grande artista que chama Brasil está sem marketing, está sem empresário para poder vender ele lá fora. Então, eu acredito muito nesse país, eu amo esse país, acredito que nós temos 3 pilares grandes: a produção agropecuária, o turismo e a produção mineral. Nós somos riquíssimos nisso tudo, e um povo extraordinário. Nós precisamos virar rapidamente a fábrica de medicamentos e vacinas da América Latina. Nós estamos perdendo essa liderança na América Latina. País grande, país rico, tem que ser líder. E aos últimos anos, o Brasil tem perdido isso, não é só agora no governo do Bolsonaro, não. Então, a gente precisa resgatar isso. Como a Índia faz, a Índia é a fornecedora de medicamentos para os Estados Unidos, todos os medicamentos tomados nos Estados Unidos, 1/3 é fabricado na Índia, Neuma. Por que o Brasil não pode ser a grande fábrica de medicamentos e vacinas da América Latina? Nós podemos muito mais do que produzir a agropecuária, continuar crescendo na agropecuária, mas nós temos que ter e deveremos ter outras alternativas. O turismo, ele dá dinheiro para o rico, para o médio e para o pobre.
para o ambulante, vendedor de água, vendedor de coco, vendedor de acarajé, entendeu? Então, o turismo precisa ser visto também com uma forma mais abrangente no Brasil, que nunca foi, nunca foi. O Ministério do Turismo sempre foi um ministériozinho de colocar lá um político e não ter, por exemplo, imagina se o Ministério do Turismo tivesse a força do Ministério da Agricultura. Como é que não estaria o turismo no Brasil? Você acredita que o Uruguai recebe mais turista do que o Brasil? O Uruguai é do tamanho do Rio Grande do Sul, gente. Então, falta de política pública para tudo isso. Tudo isso é riqueza. As pessoas, quanto mais ricas ficam, mais elas se alimentam. E nós vamos poder vender mais produtos agropecuários aqui no Brasil e lá fora. Senadora, eu falo assim, sabe, o Brasil ele tem que olhar para frente, mas ele precisa muito também de olhar para trás. Eu vou para a minha chácara no período de chuva agora, aí eu atolo o meu carro, né? A gente não tem estrutura. Aí a senhora falou, a Índia faz isso, a Índia faz aquilo. Mas o Brasil, há pouco tempo, eu estava com a minha estradinha atolada e o governo construindo porto, investindo em outros países, às vezes, que a gente entende a necessidade, né? Mas a gente nota que tem um certo uma assim, de priorização, por exemplo, de dar uma prioridade para uma região como é o Mato Piba. E aí eu pergunto para a senhora, que nós não vamos discutir essas questões, o passado a gente tem que olhar mesmo para não esquecer e não errar de novo, né? Mas assim, como que a senhora vê que a Comissão de Relações Exteriores pode criar um ambiente para a gente criar estruturas no Brasil, né? Eu tenho muito medo de acontecer quer dizer, hoje o maior concorrente das commodities brasileiras é ele mesmo, é o custo Brasil, é o tempo que você gasta para sair do Mato Grosso, chegar nos portos, e eu acho que o Mato Piba passa por isso, né? Como que a senhora o que a senhora acha que essa Comissão de Relações Exteriores pode ajudar para trazer uma nova realidade de investimento em infraestrutura no Brasil? Ótima pergunta. Nós podemos, Neuma, intermediar de forma positiva os financiamentos internacionais direcionados aos nossos estados e municípios. Agora mesmo, eu quero fazer uma reunião online com os governadores do Brasil e vou chamar os prefeitos das maiores cidades do Tocantins, pelo menos as 20 maiores, para ouvir o presidente do Banco dos BRICS. Os BRICS é o banco da Rússia, China, Brasil, Índia e África do Sul. Nós fizemos um bloco, chama BRICS, e tem um banco. Quem está presidindo esse banco hoje? Um brasileiro da melhor qualidade. Então, ele quer emprestar muito dinheiro, o juro é muito baixo, a carência é muito boa, longa, e nós podemos, não só para o poder público, mas também eles têm interesse em emprestar para a iniciativa privada grandes projetos. Eu estou te dando um exemplo. Ele tem mais ou menos já disponível, o Banco dos BRICS, 15 bilhões de dólares para emprestar para o Brasil. Agora, Neumann, os estados e os municípios, eles precisam estar com a sua vida fiscal em dias. Não é o caso do Tocantins. Tocantins está tentando tirar um financiamento num banco aqui de Brasília, porque não consegue no Banco do Brasil, nos grandes bancos, porque a União não quer avalizar, porque o Tocantins não está enquadrando na política fiscal de gente séria. Então vai procurar um banco aqui de Brasília e vai pagar um jurão doido para poder aceitar o financiamento. O financiamento barato, o Tocantins não tem condição de tomar, por falta de gestão. O nosso Estado não tem um governante que tem capacidade administrativa. Desculpa a minha franqueza, mas é um ponto de vista meu. E outra coisa que o Brasil, igual o Tocantins, tem outros estados também e cidades. Senadora, uma coisa que eu acho que ligado assim ao agro, né? A senhora já enfatizou bastante, né, são as questões ambientais. Eu penso que, quando a gente fala em questão ambiental, eu tenho dito isso, né,
e é uma pergunta que eu vou fazer quando for tratar especificamente de meio ambiente, mas a senhora é uma conhecedora do agro, está dos dois lados aí, né? Como produtora, como na sua atuação política. E uma coisa que que virou também, né, dominada aí por pessoas que não conhecem, que não põem muita bota ali na poeira ou na lama, são as questões fundiárias. Porque eu acho que enquanto a gente não resolver essas questões, nós não vamos resolver problemas ambientais, pelo menos a curto e médio prazo. Né? Ótima pergunta, porque ajudei a fazer um acordo ontem. Ajudamos a fazer um acordo ontem. Veio uma medida provisória. Isso é uma história longa, desde do governo do Lula, ele fez uma MP para titular a terra, o povo do PT tudo votou contra, eu fui a relatora sendo oposição, e aprovamos a 11.910, que é a lei da titulação de terras hoje, foi eu que fui relatora. E eu brincava com o povo do PT ali embaixo, o projeto aqui é do governo de vocês tem que votar a favor, votaram contra. E aí veio vindo mais uma, mais outra, e aí veio a medida provisória do Bolsonaro, 900 e pouco, e caiu por falta de acordo. Entre briga dos ambientalistas, do pessoal que protege a Amazônia, contra quem quer titular. Chamamos os dois grupos, da esquerda, da direita, e sentamos. Chamei o Geraldo Mello, presidente do INCRA, que trabalhou comigo muitos anos na CNA. É o presidente do INCRA hoje. Geraldo, vamos embora fazer um acordo aqui. O que fica bom para todos e que nós possamos tirar o medo deles de ampliar o desmatamento na Amazônia e a gente dar segurança jurídica para quem está trabalhando na Amazônia. Conseguimos achar o meio do caminho. Nós vamos titular todas as terras até 15 módulos. Até 15 módulos. Elas serão tituladas. Houve uma mudança no texto que flexibilizava a questão de multas. Nós tiramos isso para o supermercado essa semana na Inglaterra cortou a compra de carne do Brasil por conta desse projeto de titulação de terras. Que tal? Chegou na Europa, hein, o projeto. Você vê como é que as coisas estão sérias. Porque eles estão vinculando que esse projeto vai provocar desmatamento. Porque vai titular terra de grande desmatou legalmente. Então, nós fizemos, enfim, um acordo. E acho que nós votaremos na próxima semana e vamos salvar 80% de todos que tem, do número de produtores que tem para titular. Esse acordo que nós fizemos vai dar para titular 80% de produtores com esta regra que tira o medo e a preocupação de ampliar desmatamento na Amazônia. Então, eu te agradeço a pergunta, porque eu já ia passar a batida e não ia falar. Eu gosto de lembrar, sabe o que é, professor Neumann? Fernando Henrique Cardoso, quando foi presidente, durante o período dele, ele colocou para financiar 20 mil máquinas agrícolas por ano. O presidente Lula colocou 30 mil máquinas agrícolas por ano. Sabe quanto que a Dilma pôs, que é comunista, de esquerda, que o povo fala? 60 mil máquinas por ano. Graças que eu ajudei muito, influenciei bastante, ela confiava muito em mim. Então não existe ninguém que é só ruim, e não existe ninguém que é só bom. Tem ideias e comportamentos bons de todos os lados. Comunismo é uma coisa que está acabando até na China. Eu acho assim que o Brasil, ele passa por um momento, né, difícil, a gente espera que... eu acho que, assim, são experiências que a gente precisava de viver mesmo, né, e a gente vai amadurecer com esse processo, com essa polarização. Eu acho que isso, se a gente nunca vivesse isso, uma hora iria chegar. Então, chegou agora, vamos viver e vamos passar e tentar esperar que isso... passe o mais rápido possível, né? Senadora, eu gostaria de, para finalizar, né, fazer uma pergunta para a senhora. A senhora acha que, com as políticas que estão ambientais, com o ministro que nós temos hoje, que já passou por alguns desgastes, a senhora acha que a gente vai conseguir avançar nessa discussão ambiental?
E a gente tem observado no Brasil que os outros poderes eles têm assumido algumas funções importantes para poder fazer as coisas andarem. Eu não acredito muito que o Ministério do Meio Ambiente consiga grandes alterações no que já está posto para o resto do mundo. O que a Comissão de Relações Exteriores pode fazer? Olha, nós estamos trabalhando duramente para colocar a posição do Senado, porque o Senado que faz as leis e que controla o orçamento. Então não é assim, o Senado não tem nada com isso, não é assim não. Não é assim em lugar nenhum do mundo. Então nós não vamos aceitar que o ministro do Meio Ambiente, ou ele, ou qualquer outro no futuro, possa destruir o que nós construímos nesse país ao longo de 70 anos, 40, 50 anos, nós fizemos essa agricultura que nós temos hoje. Por que não contém o desmatamento? Se nós conseguimos fazer isso nos últimos 5 anos, 10 anos nós conseguimos reduzir o desmatamento, nesses últimos 2 é que a coisa explodiu, eu acho que orientou mal o presidente. Então ele é muito mais orientado para o setor agropecuário e deixou totalmente de lado a questão ambiental. E ele não pode fazer isso, ele é ministro do Meio Ambiente. Então, eu não gosto de ficar criticando, porque eu já cansei de falar, professor. A hora que os produtores tiverem prejuízo, que doeu na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, aí eles vão acreditar no que eu estou falando. Aí não, está criticando o ministro do Meio Ambiente porque é de esquerda. Não, então eu vou aplaudir, dizer que está certo. A hora que as nossas exportações foram cortadas, aí eu sou o quê? De direita ou de esquerda? Não, eu sou do equilíbrio, eu sou do pragmatismo. Eu não quero fazer bonito ambientalista, eu não quero tirar foto bonita de jornal. Eu quero o nosso país vendendo, exportando, produzindo, crescendo e acabar com esses 26 milhões de desempregados e desocupados no Brasil hoje. Isso é que é coisa séria. Isso é que é duro. E aí o ministro do Meio Ambiente não tem o direito de impedir que nós possamos combater o desemprego. E hoje ele não está contribuindo em nada. A notícia de hoje, de mais aumento de desmatamento, vai ser um tropeiro. Vai ser muito difícil para nós, cada dia mais. Até se conscientizar, eu não sei a que preço que vão chegar à conclusão de que o mundo lá fora está falando sério. Senadora, isso tem algumas coisas que aqui é um desabafo que me dói assim, profundamente, porque o Brasil gerou tecnologia para deixar essa Amazônia intacta e triplicar a produção com as tecnologias que foram criadas nas instituições de pesquisa, na Embrapa, nas universidades públicas, e o Brasil envereda por um caminho desnecessário. Quando eu dou as minhas aulas, eles me perguntam assim, professor, o senhor é contra ou a favor do desmatamento? Eu falo, não, sou a favor. O dia que o Brasil precisar. Mas enquanto não precisar, eu vou ser contra. Porque esse desmatamento, ele gera desemprego, porque ele não usa tecnologia, ele é um desmatamento, é retirar a floresta, jogar semente de capim empolgado. Nem emprego para técnico de nível superior não dá. Tá? E o produtor rural, esses dias eu comentei, senador, eu falei assim, olha, quanto mais abrir para desmatamento na área de fronteira, menos a sua terra vale. Porque ele vai lá e compra, ele vai desmatar ilegalmente e vai vender e vai produzir, e esse boi ilegal, ele vai competir com o seu boi, que é um boi caro. Caro em termos, né? Que ele está tudo dentro das concepções de arrendar, né? Um custo alto. Custa muito, custo alto. Eu acho que foi uma das entrevistas mais longas que eu fiz aqui, mas eu confesso que é bom ouvir a senhora, que tem uma experiência grande, né? Nós vamos continuar aí com os outros presidente das comissões, né, de meio ambiente. Pode ficar tranquilo que eles vão vir com prazer te atender. Pode ficar certo disso. O programa é prestigioso e eles vão ficar muito felizes e vão poder contribuir conosco. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Um abraço a todos e vamos continuar acreditando no Brasil, continuar acreditando no nosso Tocantins. Fica com Deus. Muito obrigado, senadora, e vou acompanhar para a gente ver
ver se a senhora faz aquela comissão de altos estudos aí para a gente apresentar um agronegócio com a cara que ele tem, sem enganar ninguém, mas mostrar os dois lados. Senadora, muito obrigado. Para o pessoal, isso foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo.